Olá, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, hoje eu vou trazer uma matéria para vocês que prova que a imbecilização da humanidade está sendo feita de forma global. Não é apenas aqui no Brasil como muitos pensam. Cada dia mais, os donos do mundo, através principalmente da mídia, vêm imbecilizando, formando militantes pelo mundo todo. Conhecidos por muitos como a turma do mimimi, a turma da lacração, a turma do cancelamento, que é a moda do momento. Enquanto a nova ordem mundial endivida todas as nações, porque essa falta de dinheiro no Brasil está terrível, até pela submissão do nosso governo, principalmente no que se diz na parte econômica. Mas é fato que todas as nações estão aumentando as suas dívidas, ainda mais depois dessa coisa terrível que a gente enfrenta. E como se nós não tivéssemos problemas maiores para pensar, tem pessoas que estão preocupadas com um seriado como Chaves, por exemplo, querendo o cancelamento da dona Clotilde. Quando eu vi essa matéria aqui, eu pensei em se tratar inclusive de uma fake news. Eu digo, não é possível que as pessoas estejam tão imbecilizadas em um momento desse, onde se perde tantas vidas no mundo todo e as pessoas preocupadas com o Chaves. Matéria muito recente, de 15/3/2021. E ela diz o seguinte: nas redes sociais, movimento pede o cancelamento de dona Clotilde, a bruxa do 71 do Chaves. Olha só, família, um personagem inocente que fez muitos de nós rir, e não só aqui no Brasil, mas em boa parte do planeta. E os caras agora conseguem enxergar maldade nisso e querem o cancelamento do personagem. Escuta só, a polêmica começou no New York Times, mais precisamente na coluna de Charles Brown, que afirmava que personagens de desenhos animados promoviam estereotipos e a cultura do assédio. Um exemplo foi Pepper Le Pew, o gambá que faz de tudo para conquistar a amada. O personagem da Warner Bros. Tem um comportamento no mínimo questionável, de acordo com Brawl, e uma legião de usuários da rede social. Que legião é essa? Porque isso aqui com certeza é um cara derrotado. Cadê essa legião dele? Quantos seguidores são? Eles não falam. Porque o número é ínfimo. É ínfimo. Mas a mídia faz aqui parecer que é uma coisa grande. É muitas pessoas. São centenas. Eu desafio um cara desse a postar um vídeo aqui no YouTube falando essas porcarias que ele tem pra falar de personagens, em vez de falar de coisa séria. E vamos ver quantos dislikes ele vai ter. Eles não fazem isso porque são covardes. A maioria que defende esse tipo de coisa, essa turma da lacração, quando eles postam um vídeo aqui, eles desativam os comentários e impedem você de avaliar o vídeo. Uma coisa que eu acho que o YouTube já deveria inclusive ter banido. Se não quer a sua opinião, se não quer a sua avaliação, o seu julgamento, então não posta, coloca como privado. Se a pessoa é covarde e não confia no que ela mesmo diz, então para que soltar o público e querer tapar a boca desse público? Nunca desativei comentários aqui em vídeo nenhum. Para mim isso é uma atitude covarde. Vocês têm o direito de falar o que vocês pensam. E eu jamais assistiria ou comentaria em pessoas que agem desse tipo. Isso é quem não se garante do que está falando. É o caso desses caras aqui. O gambá francês é naturalmente inconveniente pelo seu odor e pelas suas insistentes investidas amorosas. Nas animações ele está sempre atrás da gatinha Penélope. Para muitos, Pepe normaliza a cultura do assédio e do estupro e deve ser cancelado. A repercussão foi tanta que recentemente uma cena do gambá que teria a participação da modelo brasileira Grace Santos foi retirada do novo Space Jam. Estrela por LeBron James e a fortuna do Pernalonga, sob pressão, o gambá acabou cancelado. Então tiraram o personagem. A polêmica respingou em outro personagem, dessa vez humana. Nos últimos dias, nas redes sociais hispânicas, surgiu com força o movimento pedindo o cancelamento da dona Clotilde, vivida por Angelina Fernandes na série infantil Chaves. Contou reportagem do jornal colombiano El Tiempo. Tudo porque a bruxa do 71, como ela também é conhecida, faz seguidas investidas sem quaisquer correspondência e consentimento do seu Madruga, interpretado por Ramon Antônio. Internautas compararam a insistência da Clotilde àquela vista em Pepe Le Pew. Que internautas foi esses? Quero ver aqui. Eles nem mostram na matéria. Cadê essa turma que está fazendo isso? Esses milhões de pessoas, você não vê. Porque esses são grupos pequenos financiados, inclusive pelos próprios donos do mundo, através dessas ONGs não governamentais, entende? Essas organizações, inclusive pequenas, que eles fazem. Essa turma do cancelamento é patrocinada por eles. Mas é meia dúzia de pessoas, não representa nada diante do grande público. Só que por eles terem dinheiro, certo? Grandes empresas como a Coca-Cola da vida investir dinheiro, só estou dando como exemplo, investir dinheiro em pequenos grupos como esse, esses grupos criam força. Porque vão atrás de políticos vendidos e fazem a lei se dobrar à sua vontade, aos seus caprichos. Aí aqui a matéria, não é como faz tudo parte de um grande plano, como eu digo a vocês, a mídia não teria por que apoiar uma coisa dessa, mas apoia por quê? Por que ela apoia? Porque isso faz parte de uma agenda. Internautas estão comparando a insistência de Clotilde àquela vista no gambá.
incluindo o contato físico. Seu Madruga virou vítima como Penélope, já que demonstrava grande desconforto na atitude recorrente da vizinha. O movimento ganhou eco nas redes sociais, mas também muita gente considerou o pedido de cancelamento de Dona Clotilde um exagero. Esse é o tipo de matéria que você que acompanha o nosso canal já sabe que é manipulação total. Eles falam do caso como se tivesse uma discussão que é praticamente meio a meio. Tem muitas pessoas cancelando a Dona Clotilde, tem muitas pessoas que não consideram nada demais. Querem trazer para debate e equilibrar as forças na base da mentira, já que na prática isso não acontece, como eu vou provar agora com a própria matéria. Os comentários que estão nessa própria matéria, nenhum apoia esse absurdo. Quanta patifaria! Hoje é igual em tudo que é lado, mas os desocupados ficam procurando pelo em ovo, frescuragem e falam palavrão. Mundo chato, também falam palavrão. O outro aqui também critica. Esse tipo de militante dá vergonha, um desserviço, curandeiros radicais. Mas embaixo, do nada, começa a virar uma discussão entre esquerda e direita. Com isso a gente percebe como o mundo está polarizado, né? Porque um diz que isso é coisa de direitista doido, o outro diz que é de esquerda. E a grande verdade, meus irmãos, é que a mídia serve como um órgão de manipulação. Ele faz uma coisa pequenininha, uma pessoa sem relevância. Você vê esses jornalistas hoje em dia. A maioria deles não tem relevância nenhuma diante de vocês. A grande maioria deles. Você vê pessoas comuns, com canais muito maiores, pessoas lá de nós, como eu mesmo. Às vezes com um canal maior do que esses caras, com uma audiência mesmo limitada pela própria plataforma, que quer deixar realmente a notícia, a informação, as opiniões polêmicas na mão deles. Porque eles dançam conforme a música que o sistema toca. Então, com as mais diversas desculpas, limitaram o nosso canal. A audiência que a gente tem é no meio dos nossos próprios inscritos. É por isso que você sempre vê o mesmo número de inscritos. Demora muito para aumentar. E a mesma coisa acontece com outros canais que falam a verdade, que tentam ainda manter esse trabalho. Mesmo assim, com toda essa limitação, a gente consegue ter uma audiência maior, né, entre o nosso próprio público, sem ser divulgado para fora, maior do que muitos programas, muitos jornalistas das emissoras que estão aqui hoje. Então vocês acham que eles gostam disso? Não. Porque com a gente trabalhando aqui do outro lado, fica difícil fazer parecer uma mentira dessa. E eu vou provar isso para o próprio sistema. Eu peço que você comente agora, meu irmão. Agora, nesse momento, você deixa aí o que você acha de quererem cancelar um personagem como Dona Clotilde. O que é que você pensa sobre isso? Então eu tenho certeza que aqui os comentários vão acabar de vez com essa farsa. Vou deixar essa na mão de vocês, meus irmãos. Porque uma pessoa que chega agora, principalmente a nova geração, que não conhece a personagem, não é? Porque baniram da TV, mesmo dando audiência, arranjaram um motivo para banir da televisão, justamente por causa disso. Eles hoje têm outras doutrinas para passar. E seriados como Chaves, como o próprio Jaspion, né, o Black Kamen Rider, como eu já disse para vocês, um dublador morto de fome, que já recebeu para fazer o seu trabalho, queria receber de novo. Não, porque antigamente não tinha YouTube, antigamente não tinha as mídias sociais e agora vai passar lá. Mas é uma coisa do passado, é uma coisa que a detentora dos direitos autorais de um programa como Black Kamen Rider, Jaspion, etc., não ganha muito, porque se trata de uma coisa que todo mundo já viu. E quem quer ver só é baixar, tá cheio aí na internet. Então é uma coisa que visa se apresentar para a nova geração, porque se você assistir um Kamen Rider novo, você tem nojo. A galera toda colorida, com uma masculinidade pra lá de duvidosa, que nenhuma mulher se sente atraída por aquilo. Então ninguém gosta. A nova geração que não sabe como eram os antigos e assiste aquilo ali até gosta, mas quando vê o antigo diz, nossa, velho, esse é bem melhor, é até mais bem feito, apesar de ter sido feito como o Kamen Rider em 80, né, se eu não me engano, 88, o cara assiste e diz, poxa, ainda é mais bem feito do que o que eu assisti agora. Eu tava vendo um Kamen Rider novo aí com um trem, parece a apresentação de Need for Speed, uma coisa ridícula, cara. Então as pessoas quando assistem o antigo dizem, poxa, antigamente era mais bem feito, como é que pode? Pois é, capricho. História bem feita, bem amarrada. Tudo isso fazia com que um personagem feito o Black Kamen Rider antigo se torne atual e melhor do que muito. Você lembra do Giban mesmo, do Jaspion? Chaves foi um grande balde de água fria. Quantos programas de humor que eles tentaram colocar aí e não tem audiência do Chaves, não tem o carinho, tanto da nova e como a velha geração. Porque esse negócio de nova só se torna nova por causa das ideias que eles colocam na cabeça da nova geração. Mas se você educa, se você mostra os valores antigos que essas séries antigas têm, não vai ter nova geração, e é isso que o sistema tem medo. Não tem como manipular. Entende, meus queridos irmãos? Você vê nesse exemplo que eles estão dando aí do Gambazinho, do personagem da Warner Bros, da própria Dona Clotilde, o que é que esses personagens também ensinam a gente? A insistência. A gente não vê em momento nenhum a Dona Clotilde botar uma arma no seu Madruga e obrigar ele a ficar com ela. Mas ela fica ali agradando.
leva um presente, quando ele tá necessitado, passando fome, ela vai lá, leva uma feira pro cara. Ela tem interesse nele, de fato. Mas o que é que tem de errado você querer conquistar a pessoa que você ama, mesmo que ela não te corresponda? Você não pode atacar ela à força. E Dona Clotilde em momento nenhum faz isso, até porque o seu Madruga tem mais força do que ela, ele é homem. Mas ela tenta conquistar ele em cada oportunidade que ela consegue, sempre sendo gentil, mesmo ele ofendendo ela, ajudando o cara nas horas de necessidade. E muitas vezes ela consegue chegar, pelo menos num sentimento de gratidão do seu Madruga. Você vê que ele fica todo sem jeito, vendo ela fazendo tantas coisas boas com ele. Mesma coisa o Gambazinho, ele fede, por natureza. Mas mesmo assim ele não desiste, ele vai atrás. Então isso também ensina um pouco de superação. Mas esses caras não vê esse lado. Porque esse povinho aí, que é patrocinado, repito, pelos donos do mundo, eles formam ONGs, eles formam movimentos, tudo pago, financiado por grandes empresas que pertencem aos donos do mundo e querem colocar isso. Estão conseguindo através do patrocínio. Mas você, principalmente que é mais jovem, né? Você que tem aí a vida toda pela frente, não caia nessa, meu nobre irmão. E esses personagens, muito pelo contrário do que esses camaradas patrocinados, comprados ou que sofreram lavagem cerebral por esse tipo de doutrina, não falam exatamente isso que eu citei. Esses personagens ensinam que não importa a tua aparência, não importa a tua condição financeira, você tem o direito de lutar pelaquilo que você quer. Repito, você não pode impor, você não pode obrigar, mas você pode tentar conquistar sim. Eu conheço diversas pessoas que hoje mesmo, né, a esposa mesmo diz: nossa, olha, eu tinha a maior raiva do meu marido. Eu achava ele feio, eu achava ele ridículo, mas ele insistiu tanto que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Teve uma vez que eu tava carente, teve uma vez que eu tava mais fragilizado e comecei a perceber nele coisas que eu não via antes. Às vezes por um preconceito, às vezes por a influência de outra pessoa que diz: olha, esse cara é ridículo, esse cara é um babaca. A mesma coisa que a mulher. Olha, essa menina não presta, essa menina fica com todos. E quando o cara vai ver, não, a menina é honesta. Ela simplesmente ficou com um cara que não prestava e saiu falando dela. Aí quando a pessoa descobre isso, vai ver que tudo que ela pensava, a imagem que ela tinha daquela pessoa, não era o que ela pensava. E a pessoa acaba se apaixonando. Então imagina se essa outra pessoa tivesse desistido. Quer dizer que agora a gente não pode mais, nem pelo menos tentar. É isso que essa galera quer. Quer que as pessoas se isolem, fiquem umas longe das outras e vá comprar robôs. Porque a ideia é essa, meus irmãos. A gente tem mostrado isso aqui. Os robôs, a tecnologia de inteligência artificial, a IA, está chegando para substituir o relacionamento de humano com humano. E o pessoal não percebe essa maldita armadilha demoníaca do sistema e fica indo na deles. Mas eles querem chegar aí. Vão criar tantas leis, tanto mimimi, tanta lacração, que o homem vai ficar com medo de chegar na mulher, a mulher vai ficar com medo de conversar com o rapaz, com medo de, ó, você é acusado de assédio. Não caia nessa, meu irmão. Não caia nessa. Isso é mais uma armadilha do maldito sistema que visa implementar um governo único e mundial, que é nada mais, nada menos que o próprio anticristo. Eu vou ficando por aí, peço que você me ajude a provar o sistema, que eles estão mentindo, que isso é uma minoria, deixando o que você acha desses personagens. Peço que você seja respeitoso, peço que você raciocine em cima do que você mesmo já conhece sobre os personagens. Não quero que a minha opinião de forma alguma te influencie. Quem é manipulador são eles, eu não. Eu mostrei os fatos. Você concorda ou não, meu irmão? Direito teu. Tá certo? Mas como eu sei que a maioria aqui é desperta, eles vão tomar mais um banho, vão passar mais uma vergonha, porque a imensa maioria vai repudiar essa turma da lacração. Então é isso, meus irmãos, fiquem todos com Deus, um abraço e que o nosso Yahushua, ou Jesus Cristo como a maioria chama, acompanhe e proteja cada um de vocês. Fui!